Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o chefe Flávio Federico. Estou aqui com o pessoal da Gran Chef, com muito orgulho, com uma honra mesmo para mim poder estar aqui e participar de um trabalho tão bacana, usando os corantes da Gran Chef para fazer uma das coisas que todo mundo tem mais dificuldade na confeitaria, que são os macarrons. Eu vou ensinar para vocês hoje uma técnica de como fazer macarrons em pequena quantidade, usando uma base única, para quando você tem que fazer um trabalho de que você tem que fazer uma degustação e você não pode fazer 100 macarrons de uma vez, de cada cor. Então a gente vai fazer uma receita de uma forma que vocês vão entender direitinho como é que você consegue, usando os corantes Gran Chef, fazer macarrons super coloridos em quantidades pequenas. A gente vai fazer um macarrão preto, que acho que é uma dificuldade enorme das pessoas fazer um preto. A gente vai fazer um verde pistache, vamos fazer um vermelho, um laranja e um magenta. Magenta assim, mais um pink, vocês vão ver que é uma cor nova, bem bonita assim, a gente vai mostrar bem ela. Eu vou começar falando um pouco dos corantes. E para quem está acostumado a usar corantes para fazer preparação de macarrão, a gente está usando aqui sempre os corantes hidrossolúveis, tá? Porque a preparação do macarrão basicamente envolve clara de ovo, e clara de ovo tem 66% de água, então para conseguir diluir o corante a gente precisa usar o hidrossolúvel. Eu vou produzir uma receita, e essa receita eu dividi em 5 cores, tá? Então no momento que eu for fazendo vocês vão entendendo direitinho, mas eu já tenho aqui 5 tigelinhas com clara de ovo em temperatura ambiente. Cada tigelinha dessa vai virar uma cor. No preto especificamente, eu tenho cacau em pó preto. Esse cacau em pó preto você encontra nas melhores lojas de confeitaria do ramo, tal. É um cacau que hoje não é difícil de encontrar. Vocês vão encontrar um cacau vermelho, cacau marrom e o preto. O preto é usado para fazer aquela bolacha recheada que todo mundo conhece, tal, que é bem escura, tá? O cacau está peneirado e esse cacau eu misturo aqui na farinha de amêndoa com açúcar. E é só misturar mesmo para já deixar ele aqui. A farinha também foi peneirada junto com açúcar. Estou vendo que de cara, só de misturar o cacau preto na massa, a gente já tem uma cor bem escura dele. Tem que estar bem misturadinho. Os corantes Gran Chef são muito concentrados, eles são muito fortes. Especificamente no preto, eu não aconselharia mexer na cor. Se você aumentar, você está jogando corante fora, porque você não vai deixar mais preto do que ele vai ficar aqui. E se você diminuir, ele vai ficar um cinza amarronzado, tal. Então tenta trabalhar aqui. É imprescindível para trabalhar com os corantes a gente ter uma balança digital de precisão. Eu tenho o preto aqui, o verde, eu vou fazer um verde pistache. Muitas vezes eu vejo por aí os macarrons de pistache num verde muito escuro, meio que um verde folha. O verde folha, que é o clássico e ele vem pronto, a gente usa normalmente para macarrons de limão, limão Tahiti e tal, e outras coisas verdes. Nesse caso eu quero que ele seja verde pistache, que é um verde mais amarelado. Então vou mostrar para vocês, vocês vão ver como é que eles vão ficar. Quem quiser uma corzinha mais bebê, mais do que nunca vai precisar da balança digital, porque aqui, se você quiser fazer uma cor bebê, aqui que eu tenho meia grama de vermelho, você provavelmente vai usar 0,1 grama, ou seja, 1/10 de grama de vermelho. Aí ele vai ficar aquele cor vermelho bebê e tal, fica uma coisa mais diferente, ok? É muito simples trabalhar. Todos os corantes eu misturo na clara em pó, na clara líquida. Então o corante está aqui. Os corantes, pessoal, foram previamente peneirados. É importante dar uma peneirada porque às vezes ele fica guardado, ele forma um gruminho e tal. Quando a gente peneira ele fica mais fácil de diluir. E eu só venho aqui na clara e misturo ele na clara até ele absorver bem a umidade da clara. A gente pode deixar ele misturado previamente, pessoal, não por muito tempo, porque a clara estraga. Mas você vai trabalhar, por exemplo, em produção, você mistura, deixa ele misturado lá, ele pode ficar aqui meia hora, 40 minutos, até 1 hora misturado, não tem problema nenhum. Desde que a gente deixe tudo tampado. Tá? Vou fazer a mesma coisa aqui. Lembra que eu falei? Eu tenho o verde folha. Eu vou mostrar o verde, depois eu vou jogar o amarelo, vocês vão ver a diferença. Então aqui, quando eu misturo o verde, vê que ele já fica aquele verde forte mesmo, bem escuro. Então misturei. E depois eu venho aqui e jogo o amarelo. E a gente já tem ele aqui. Ele vai aos pouquinhos, ele vai absorvendo bem a umidade da clara, ele fica mais liquidinho. Aqui,
mesma coisa, vermelho. E vocês vão ver que, vocês viram que é bem pouquinho o corante que a gente está usando, mas você viu que só de começar a misturar, a cor já fica muito forte. E isso, obviamente, que vai deixar o seu macarrão sempre mais bonito. Laranja. Então aqui misturadinhas as cores. E aí a gente vai passar agora para fazer o merengue e eu vou mostrar para vocês como é que a gente prepara o merengue, como é que a gente divide o merengue, como é que a gente faz toda a preparação, como pinga o macarrão e depois ele pronto, assado, recheado, tal, a gente vai ver todos os passos, tá bom? Beleza? Vamos começar agora aqui no merengue. Pessoal, vamos lá. Agora a gente vai fazer o merengue, que é a base do macarrão. E essa é a parte que eu falei para vocês que é a parte interessante. A gente vai bater um merengue e a gente vai dividir esse merengue em 5 partes e cada parte vai dar uma cor diferente. Então, assim, por experiência, eu diria para vocês que vocês podem dividir esse merengue em 10 partes. Você consegue fazer 10 cores diferentes usando essa receita que eu estou dando aqui. Então, se você tiver que fazer uma degustação de várias cores, a gente consegue brincar com 10. Tá? Então é uma forma interessante. A única coisa que eu preciso falar é que às vezes as pessoas não têm muita experiência na hora de pingar. Se você fizer 10 de uma vez, tem alguém do seu lado ajudando a pingar também, senão a massa fica dura, o merengue fica seco, tá? É bem simples. Eu tenho aqui clara de ovo e açúcar refinado. Eu vou dar uma prévia misturada aqui, vou levar para o fogo ou para o banho-maria, tá? Quem não tem experiência, faz no banho-maria. Eu vou levar direto ao fogo baixo, cozinha isso aqui bem lentamente até chegar a 60 graus. A gente vai perceber que quando ele chega a 60 graus, o açúcar fica dissolvido, fica uma coisa bem líquida. Se eu pegar agora, ele está meio gelatinoso assim, vai ficar bem líquido e o açúcar vai desaparecer. Aí a gente vai colocar na batedeira para bater até o ponto que a gente quer. Vamos lá? Tá vendo? Aqui dá para ver o que eu estava falando, que enquanto eu estou mexendo, tá bem gelatinoso assim. Como eu falei de novo, vou deixar frisado, quem não tiver experiência faz isso no banho-maria, que é mais fácil, é menos arriscado, senão se passar de 60 graus, vai cozinhar as gemas e aí você vai ter as claras, você vai ter que começar tudo de novo. Aqui ele chegou no ponto que a gente quer, desligo o fogo e vou direto para a batedeira. E coloco para bater em velocidade alta, direto. Terminei de bater aqui, ele bate uns 5 minutos mais ou menos. Se você tiver um termômetro, ele tem que chegar perto de 30 graus, tá? Não pode ficar muito mais quente nem muito mais frio. Então ele está aqui por volta de 30 graus. Vou deixar quietinho um pouco para mostrar para vocês o próximo passo. Lembra que eu misturei aqui, nesse caso aqui, o pink, eu misturei com a clara em temperatura ambiente. Eu vou jogar essa clara com o corante aqui. E aí aqui, pessoal, tem uma coisa interessante. Eventualmente, se tiver algum gruminho ainda de corante que não dissolveu na clara, você vê que ele dissolveu inteiro, nesse processo agora aqui que a gente vai fazer, ele vai desaparecer. Então o que a gente faz aqui? Mexer até a gente fazer uma espécie de uma massinha aqui. Você viu que esse processo aqui não tem jeito, se tiver alguma coisa vai sumir aqui no meio. Fiz essa massinha, tá vendo? Agora sim, bem, ó, virou uma massinha aqui. Eu vou pesar o merengue aqui dentro, tá? Então lembra que eu falei, a gente está dividindo a receita por 5. Então aqui eu venho com o meu merengue. Nesse caso, receita dividida por 5, eu sei que eu preciso aqui de 80 gramas de merengue. E aí agora eu começo o processo de misturar isso aqui. Então, eu venho aqui. Tem uma certa delicadeza e ao mesmo tempo não tem, tá, pessoal? Porque a gente tem que fazer ele ficar bem misturado. Tá vendo que eu aperto no fundo, ó? Porque eu vou raspando bem embaixo, vou limpando a espátula, vou raspando do lado aqui. O importante é que a gente tenha uma massa bem misturada, tá? E vocês estão vendo que eu vou amassando a massa aqui mesmo, ó, tá? Porque eu quero tirar um pouco do ar dela e eu quero deixar essa massa um pouco mais líquida e brilhante. Então eu vou mexendo, vou apertando.
É um processo, pessoal, que em grande quantidade vocês podem fazer direto na batedeira, ligado bem devagar, usando a raquete da batedeira, quando você está usando bastante quantidade. Essa quantidade pequena nem dá para bater direito na batedeira, tá? Tá vendo aqui, ó, que a massa está começando a brilhar, tá? Ela estava opaca quando a gente começou a misturar, agora ela começa a ter um brilho. Esse brilho para mim é sinal de que a massa tá boa para a gente usar, tá? Eu vou pegar aqui para ver, ó, ela já começa a ficar uma massa que vai caindo, tá vendo? Ó, devagar, tá? Esse é um ponto que a gente quer para usar a massa. Vou dar mais só uma finalizada nela aqui, para raspar um pouco, se não tem nada embaixo. Não. Aí eu tenho aqui um saquinho. Esse saco está aqui num potinho, fica mais fácil da gente segurar. Quando a gente está trabalhando sozinho é mais fácil. Muito bom, pessoal. Agora a gente vai pingar os macarrons. Uma dificuldade acho que bastante gente tem é na hora de pingar fazer a bolinha certinho. Então eu tenho aqui um tapete de silicone transparente aqui, meio transparente, e embaixo eu fiz uma cartolina com várias bolinhas no tamanho que eu quero usar, tá? E aqui eu consigo ter isso aqui certinho para mudar de tamanho e tal. Existem alguns desses aqui que já vem com a bolinha desenhada, que também é uma opção legal, tá? Aqui, para quem não conseguir esses, só colocar a bolinha embaixo como eu fiz. Eu pego aqui o nosso saquinho com a massa, eu coloquei aqui o pregadorzinho de roupa para não vazar, se a massa vai escorrendo. Olha que cor linda. Pessoal, na hora de pingar, é simples, tá? Então eu estou com ele com bastante pressão aqui, sempre deixo ele virado de cabeça para cima, assim, para não ficar pingando. Eu sempre pingo, existem várias maneiras de pingar, eu costumo pingar de pé, eu gosto mais dessa maneira de pingar, então eu vou mostrar para vocês. E eu pingo, nesse caso, até ele chegar no comecinho do preto aqui, que depois o macarrão cresce um pouco. Então vamos lá, eu venho aqui, ó, coloco de pé, pingo, paro e corto. Pessoal, acabei de pingar, tá vendo que tá bem brilhante a massa, ela ainda tem um topozinho que tem uma marquinha, tem até o pinguinho, a marquinha de quando eu pinguei. Eu venho aqui, tiro o meu papelzinho, coloco na assadeira, e aqui é um momento interessante, faz barulho, pode colocar um pano embaixo, a gente bate ele um pouco para deixar ele certinho e sair essa pontinha de cima. Então é isso aqui, ó. Quando a gente faz isso, ele fica todo lisinho, algumas bolhas de ar saem, que a gente precisa disso também, para ele ficar bem lisinho, para quando a gente assar ele ficar com aquela parte de cima lisa, crocante e brilhante, tá? O macarrão agora fica pelo menos 20, 25 minutos em temperatura ambiente para fazer uma casquinha em cima. Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Se eu vier com o dedo agora e colocar, ele está grudando. Daqui uns 20, 25 minutos eu vou colocar o dedo nele, ele não vai estar grudando. Aí a gente vai levar para o forno, ok? Eu vou fazer o preto para a gente ver como é que ele fica e vamos levar para assar, tá bom? Pessoal, vamos lá? Agora a gente vai fazer o preto, lembra? Eu tenho aqui a mistura de farinha de amêndoa com açúcar, cacau em pó preto. Venho aqui com o nosso corante preto com a clara em temperatura ambiente. E aí, vamos fazer aquela massinha. Pessoal, fiz a massinha, tá pronta aqui. Mesma coisa, pego a balança, 80 gramas do nosso merengue e vamos misturar. Passaram aqui 20 minutos, eu vou mostrar para vocês, tá vendo que ele perde o brilho em cima, ele fica mais opaco e se eu vier aqui com o dedo, ó, que nem eu fiz outra vez, ó, ele não gruda. Esse é o ponto para ele entrar no forno, ok? Ele vai entrar no forno, se for um forno ventilado, ele vai entrar por volta de 140 graus e vai ficar uns 15 minutos. Se for um forno doméstico em casa, ele fica a 180 graus, também mais ou menos os mesmos 15 minutos, ok? Vamos lá, pessoal? Agora a gente vai fazer o verde, que eu falei que é o verde pistache, que a gente está usando o verde junto com o amarelo. Mesmo processo. Tem aqui. E isso é legal, tá?
vocês poderem usar cores bacanas, bem fortes e básicas, que são os corantes da Grand Chef, misturando aí para conseguir as cores que vocês querem. Sempre anota tudo, porque aí vocês conseguem repetir isso aí. Então, mesmo processo. Vem aqui, balança. Lembra que eu falei? Ele começa a brilhar um pouco, ó. A massa começa a ficar um pouco mais fluida, mais líquida aqui. Tá? A gente olha para ver se não tem nada embaixo, se não sobrou. E aí, mesmo processo. E aí, pessoal, tira aqui. Pega a assadeira. Mesma coisa. Coloco aqui e... Okay? Mesma coisa, fica lisinho, tira o ar, tá brilhante. Vamos deixar secar um pouquinho. Quando ele tiver 20, 25 minutos que ele tiver seco, a gente coloca para assar. Enquanto a nossa primeira leva de macarrons está assando, a gente vai fazer o processo no vermelho e no laranja. É o mesmo dos outros que eu fiz, a gente faz a massinha, mistura o merengue, pinga, espera secar para colocar assar, tá bom? Assim que eu terminar, aí a gente volta com eles assados, para poder rechear, mostrar como é que funciona tudo e tal, e a gente montar uma mesa bonita aqui. Bom, pessoal, depois desse trabalhão todo aí que vocês viram, aí, passo a passo do que a gente fez, a gente tem uma amostra aqui pequena da infinidade de cores que a Grand Chef tem desses corantes, e mais ainda se você tiver aí vontade realmente de misturar um com o outro, nós conseguimos fazer infinitas cores que vai fazer uma coisa muito bacana, ou seja, você vai conseguir ter cores que ninguém tem, vocês vão ver que as cores estão super vivas e bem brilhantes. Eu vou mostrar como é que recheia, a gente vai rechear com ganache de chocolate, que é um clássico. Eu normalmente faço uma bolinha aqui no meio, então a gente faz uma bolinha. Tá vendo que eu não deixo o ganache chegar muito próximo da borda, e aí é só pegar aqui, ó, juntar e apertar mesmo, quase até sair. Depois que a gente recheia com o ganache, a gente leva para a geladeira uns 15, 20 minutinhos para firmar esse ganache e ficar tudo pronto para consumo. Uma história importante que eu sei que às vezes pode doer para as pessoas, mas o macarrão a gente come no dia seguinte. Quando ele sai do forno, ele fica crocante, sequinho, aí a gente recheia e o macarrão pega um pouco da umidade do recheio, ele fica maciozinho, continua crocante por fora e fica macio dentro. Então, para quem conseguir esperar, só posso agradecer a Grand Chef pela parceria, pelo convite. Muito legal estar aqui, poder passar um pouco de informação para vocês, passar um pouco do que eu aprendi na minha vida. E vamos tentar fazer. A gente erra um pouco, acerta um pouco, mas no final, quem quiser colorir a sua vida aí, colorir sua confeitaria, ó, Grand Chef aí. Obrigado!